Bem, pessoal, bom dia. Quando entrar alguém aí de casa, aí, ó, online, me digam se estão ouvindo e se estão visualizando a tela, tá bom? A gente vai dar continuidade aqui, como eu falei para vocês. Então, na última aula, a gente fez a correção da prova. A gente ainda tem 2 assuntos de imunologia que eu vou repassar para vocês, não serão cobrados em prova, mas que eu considero extremamente importantes para dentro da área de vocês. Então, para substanciar vocês no dia a dia de trabalho de vocês. São assuntos que complementam o que nós já falamos lá em imunologia, e um desses assuntos aqui é o complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, que é a sigla que vocês vão verificar na literatura, tá bom? Esse assunto aqui é importante porque a gente vai entender como é que ocorre, agora já substanciado pelo conhecimento que nós já temos de imunologia, né, sobre as células, sobre órgãos linfóides, sobre os tipos de resposta imunológica. Nós vamos aplicar aqui dentro da área de vocês, quando a gente for verificar a questão de rejeição a enxertos, a transplantes de órgãos, a transplantes de tecido sanguíneo, como, por exemplo, nos concentrados de hemácias que são feitos. E nós vamos entender o que tem de imunologia por trás disso nessa rejeição, tá? Que a gente vai ver clinicamente no nosso dia a dia acontecendo, mas que eu preciso ter um embasamento teórico para saber o que de imunológico tem em relação a este fenômeno que eu estou visualizando no meu dia a dia de trabalho. Tá? Então, se a gente conhece do nosso dia a dia alguém que já sofreu um transplante, já sofreu uma rejeição, ou quem trabalha já na área como técnico, uma reação, uma transfusão sanguínea, sabe que esses eventos eles acontecem e eu consigo visualizá-lo. Então, por exemplo, numa transfusão sanguínea, eu começo a inserir dentro do sistema uma célula que não faz parte daquele indivíduo, que é um concentrado de hemácias, e eu consigo visualizar clinicamente alguns efeitos quando ele tem uma reação em relação a essa transfusão. Então, nós vamos ver o que é que o sistema imunológico está fazendo nessa questão. Nos transplantes de órgãos ou de tecidos, quem já teve a oportunidade de ver, então você faz o enxerto de pele num queimado, por exemplo, ou qualquer outra situação, você sabe que aquele enxerto não pegou, vamos dizer assim, né? O jargão que a gente usa no dia a dia de trabalho, quando a gente começa a ver algumas características clínicas, inchaço, hiperemia, necrose, e aí a gente consegue visualizar, opa, está acontecendo alguma coisa aqui que esse tecido transplantado não está pegando, vamos dizer assim, tá? Então, isso é o visual, isso é o clínico, isso é o que vocês vão ver no dia a dia de trabalho de vocês. Mas, por trás disso, tem fatores imunológicos acontecendo e muitos deles nós já conseguimos determinar. Então, nós sabemos que, por exemplo, a função principal, inclusive era uma das questões da prova, do sistema imunológico é rejeitar, eliminar coisas que não fazem parte do meu sistema. Quando nós falamos de antígeno. Um tecido, um concentrado de hemácias, um órgão transplantado de um doador para um receptor, ele também não é próprio. Apesar de todos nós sermos seres humanos, sermos geneticamente parecidos, mas nós temos as nossas individualidades, né? A tua hemácia, ela tem peculiaridades, mesmo que sejam ínfimas, mesmo que seja um açúcar de superfície, como o que caracteriza o tipo sanguíneo, o que caracteriza o tipo A, B, AB, tipo O, é a presença ou a ausência de um açúcar, de uma molécula na superfície da hemácia. Então, se você na superfície da tua hemácia você tem um açúcar do tipo A e eu transplanto isso para um indivíduo que tem um açúcar do tipo B, isto é o suficiente para o sistema imunológico do receptor identificar aquilo como estranho, identificar que aquilo é um antígeno. E daí para frente nós já sabemos que um antígeno, ao entrar no meu sistema, o que vai acontecer com ele? Os elementos do sistema imunológico entrarão em ação com o objetivo de eliminá-lo. Então, as hemácias vão ser eliminadas, vão ser destruídas. O tecido que eu transplantei, as células vão ser destruídas.
tá? O órgão, enfim, isso começa celularmente e depois eu consigo ver isso já sistemicamente, ou o órgão todo. Daqui a pouco o órgão vai ser rejeitado. Nós bem sabemos da nossa experiência do dia a dia que quando uma pessoa faz um determinado transplante, ela tem que tomar o quê? Medicamento imunossupressor por resto da vida. Alguém conhece algum transplantado? Mas já viram pessoas antes da pandemia, né, usando máscara na rua. Normalmente são pessoas que sofreram transplante recente. Então, eles estão com um sistema imunológico muito baixo devido a tomar determinadas medicações imunossupressoras. E vão tomar isso para o resto da vida. Muitas das vezes a gente vê em manchetes de jornais, inclusive aqui em Belém, o governo não dando suporte desses medicamentos e as pessoas ficam desesperadas. Porque se elas não tiverem esse medicamento para tomar cotidianamente, elas vão, o seu órgão vai ser rejeitado. O sistema imunológico dela vai reconhecer aquilo como estranho, vai montar uma resposta imunológica com o objetivo de destruir, de eliminar aquele órgão que foi transplantado, tá? Então é por isso que eu quero falar desse assunto aqui com vocês, porque é um assunto que vai estar dentro da nossa área, do nosso trabalho cotidianamente. Vocês, mais do que ninguém, sabem que vocês, como enfermeiro, irão atuar em diversas áreas, né? Urgência e emergência, e aí a aplicabilidade da imunologia vai estar lá quando eu ver, por exemplo, um processo alérgico acontecendo e que eu tenho que fazer uma intervenção. Quando eu for trabalhar num centro de transplante, eu posso ver essas questões da imunologia se apresentando, tá? Na parte da nefrologia, um paciente que sofreu um transplante recente, por exemplo. Então, vocês vão atuar em diversas áreas que a enfermagem permite vocês atuarem, e lá, seja em qualquer área que vocês estejam atuando, este assunto que nós estamos tratando nessa disciplina, que é a imunologia e a microbiologia, ela vai se fazer presente, seja qualquer ambiente que vocês estejam trabalhando. Tá? Então, vocês precisam sair daqui com um suporte teórico de conhecimento sobre esses assuntos que vocês vão vivenciar no dia a dia de vocês. Então, o complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, ele é um sistema genético de identidade, se eu pudesse dizer para vocês, era isso. Então, cada indivíduo ele vai ter uma identidade molecular em todas as suas células. Então, o que tem na tua célula presente neste receptor chamado MHC é só seu. De outro indivíduo vai ser de outro indivíduo. Então, isso são peculiaridades genéticas. E como eu falei para vocês, se é a tua identidade, se é própria do teu sistema, quando isso for transplantado para um outro sistema, o sistema receptor vai reconhecer aquilo que é estranho. Mesmo que seja pequenos, como eu falei para vocês, o sistema imunológico ele é tão eficiente que ele consegue identificar mesmo uma molécula de superfície que é estranho, como acontece no caso das hemácias. No caso dos tecidos, é esta molécula chamada MHC que vai ser reconhecida, que vai dar identidade, vai ser reconhecida como estranho pelo receptor daquele órgão, daquele tecido que foi transplantado. A descoberta disso, então, o que nós falamos hoje de imunologia e de qualquer outro assunto que a ciência coloca hoje já como leis, como verdadeiro, eles foram construídos aos poucos. Então, esse conhecimento dessa identidade molecular também, ela foi construída aos poucos. Ela aconteceu lá em 1940, quando um pesquisador que trabalhava com essa parte de imunologia, então vejam só, a ciência, e eu já falei em alguns momentos isso aqui para alguns alunos, ela é um tijolo que vai ser colocado de cada vez. Então, eu tenho este conhecimento hoje, os cientistas, eles se aproveitam deste conhecimento já estabelecido, criam hipóteses, metodologias para aumentar esse conhecimento, ou seja, colocar um segundo tijolo. Então, o que a gente fala aqui na disciplina de imunologia e microbiologia são coisas estabelecidas que lá atrás já foram colocados tijolos após tijolo para construir o conhecimento atual, que a gente fala com segurança para vocês hoje. Então, quando eu falo que determinada célula está localizada em determinado compartimento, que esta célula tem este receptor de superfície, que esta determinada célula tem uma função específica, tudo isso foram
tijolos que foram ser colocando aos poucos e que hoje eu tenho o meu conhecimento estabelecido. A descoberta do MHC não foi diferente. Os cientistas que trabalhavam nisso, eles já tinham conhecimento de imunologia, eles já sabiam da função de anticorpos, já faziam da função celular, já sabiam de órgãos linfóides, então já tinha um arcabouço de conhecimento sobre imunologia. E uma das experimentações que foram feitas era em questão dessa rejeição imediata de transplante. Então, o cientista trabalhava aqui com camundongo. Então, o que era que ele fazia? Ele tinha camundongos no seu laboratório e ele fazia transplantes de pele, por exemplo, como a gente vê aqui na imagem, e chama de enxerto, né? Fazia enxerto de tecido de um camundongo para outro. Então, ele pegava camundongos de espécies diferentes, vamos dizer assim, ou seja, geneticamente distantes. Então, ele pegava um camundongo black, por exemplo, e transfundia para um balbicê. São espécies diferentes de camundongo, tá, pessoal? Então, ele pegava o fragmento do tecido de pele, por exemplo, e transplantava para o outro. Quando ele verificava, acontecia uma rejeição. Ele via que aquele tecido transplantado não era aceito. Era montada uma resposta imunológica e daqui a pouco necrosava toda aquela região transplantada, que é o que a gente vai ver hoje no nosso dia a dia clinicamente, como eu falei para vocês. Esse experimento foi feito com camundongo. Só que nesse momento ele não sabia qual era a causa dessa rejeição. E a ciência ela trabalha assim. Ela verifica algo no teu cotidiano ou cria uma hipótese, como eu falei para vocês, e vai testar o porquê daquilo está acontecendo. Então, nesse momento, quando ele fazia essas experiências, ele via que essa rejeição acontecia, mas não sabia, apesar de ter um conhecimento imunológico, quais eram os fatores que estavam envolvidos para aquela rejeição. E aí ele suspeita, lógico, pelo conhecimento imunológico, que eram fatores imunológicos que estavam acontecendo. Nesse período também tinha muito conhecimento genético sendo desenvolvido. E aí, associando esses dois elementos, genética e imunologia, ele cria uma hipótese, que é algum fator genético que está envolvido nessa rejeição. Visto que os camundongos de espécies geneticamente distintas promoviam rejeição de tecido transplantado. E aí ele vai, lógico, criar uma metodologia para verificar se esta hipótese dele é correta. Se o que está envolvido na rejeição tecidual é um fator genético, imunológico. E antes de qualquer coisa, ele faz agora. Então, vejam, se eu sou de espécies diferentes, eu tenho diferenças genéticas também significativas. Quanto mais próximo geneticamente eu estou, mais parecido geneticamente eu sou. Então, por exemplo, os gêmeos univitelinos, nós sabemos que eles têm uma similaridade genética muito grande. Eu estou falando de similaridade e não de igualdade. Nós sabemos que eles têm pequenas diferenças, né? Então, mesmo os univitelinos têm, mas eles estão muito próximos geneticamente. O que seria identicamente genético, vamos dizer assim, seria os clones, né? Eu faria o clone de uma pessoa, ela seria geneticamente idêntica. Mas isso é possível ser feito pela engenharia genética, já fizemos isso com animais, com o humano tem toda uma questão ética por trás disso, porque infelizmente o ser humano ele não sabe trabalhar com a ganância se sobressai em detrimento do conhecimento, em detrimento do benefício que isso promoveria para uma sociedade. Então você acaba deturpando este conhecimento e é por isso que a ética entra nessas questões e impede, dá um freio, né? Freia este conhecimento para que não seja usado de forma inadequada. Mas nós sabemos da genética que quanto mais distante nós somos, mais diferente geneticamente nós somos. Então, os camundongos que ele usava eram de espécies diferentes, ou seja, geneticamente distintos. E ele pensou, então, se é um fator imunológico, quando eu pegar camundongos geneticamente parecidos, essa rejeição não vai acontecer. Então, o que ele faz? Ele pega linhagens diferentes, ó. Aliás, ele pega camundongos de uma determinada linhagem e faz cruzamentos endogâmicos. A endogamia é quando você faz cruzamento entre espécies parentais próximos. Um exemplo disso é a primo, por exemplo. Primo
não pode casar com prima, na verdade, não deve, né? Não deve casar com primo. Por quê? Porque eles são próximos geneticamente, né? Eles têm similaridade genética. E a possibilidade de um gene recessivo se encontrar na sua prole ou nos seus filhos é muito grande. Então, o problema das doenças recessivas pode acontecer nessas gerações posteriores. Estão entendendo, né? Coisa do nosso dia a dia para a gente poder entender isso aqui. Pode perguntar. Quanto mais gerações eu tiver, maior a possibilidade desses genes se encontrarem. Vou te dar um exemplo da minha família. O meu irmão casou com a minha prima. Eles têm 2 filhos. Deram muita sorte que nenhum dos 2 tem doença recessiva. Mas um terceiro filho, um quarto filho, a possibilidade vai aumentando, tá? Então, isso aumenta a possibilidade, tá? Então, por isso que eu digo que não deve, mas pode. Mas você tem essas consequências, principalmente de doenças recessivas. Mas não se apresentou nenhum problema ainda, tá? Tem uma porcentagem. Então, quanto mais gerações tiverem, mais tem a possibilidade disso ser acometido. Justamente porque, para um ser vivo, a variabilidade genética ela é importante. Quanto mais variável geneticamente for, mais eu consigo me adaptar a um determinado ambiente. Vamos pegar uma coisa do nosso dia a dia, monocultura. Por que a monocultura? Eu plantei aqui soja nesse campo de plantação aqui por 100 anos. A chance de uma praga destruir essa plantação é muito grande, porque eu tenho um único tipo de indivíduo com uma única característica genética. Se chegar uma praga para aquele indivíduo, para aquela planta, vai destruir todo ao mesmo tempo. Então, a importância da variabilidade genética é importante. Aqui, ele tinha esse conhecimento genético, isso que eu estou falando para vocês. Ele sabia que esta rejeição que estava acontecendo nos camundongos de espécies diferentes provavelmente era por causa da sua diferença genética. E aí o que ele faz? Então eu vou testar isso agora com camundongos geneticamente mais parecidos. E aí nós sabemos que camundongo, uma semana é o suficiente para eles se reproduzirem. Então ele reproduz camundongos parentais próximos, então ele pegava o balbicê e cruzava entre si. Fez esse cruzamento durante 20 gerações. Olha só quantas gerações. Então, lá para a 20ª geração, esses camundongos eles já eram geneticamente muito parecidos, não tinha muita variabilidade. E aí ele faz o transplante dentro desses parentais aqui, dos que são geneticamente próximos. Ele faz o enxerto de pele e vê que a rejeição do enxerto não acontece. E aí ele determina que há um fator genético envolvido nessa rejeição e aceitação. Vejam que até o momento ele não sabe qual é o fator genético. Ele colocou apenas um tijolo a mais de conhecimento. Então ele determina agora que é um fator genético responsável pela rejeição de tecidos transplantados ou enxertados. Nas próximas gerações, os próximos estudiosos que vieram pegaram esta informação e foram construindo, e aí determinaram que é o polimorfismo genético que está envolvido nesta questão de rejeição ou não de tecido transplantados. Então, o que seria o polimorfismo genético? Vamos imaginar que esses 3 indivíduos aqui... Gente, eu acho melhor dar uma apagada na luz da frente. Tentem aí apagar, por favor, que eu não... Aí vamos ver se fica legal para visualizar a imagem melhor. Só a da frente mesmo. Ok. Obrigado. Então, o polimorfismo genético, o que é que significa? Polimorfismo significa várias características. Então, eles determinaram que os indivíduos, esse gene responsável pela formação da molécula de MHC, é um gene polimórfico. Realmente é genético, eles conseguiram provar que é genético, e agora estão acrescentando a informação de qual é o gene que está presente. Olha, é lá no cromossomo 6 que tem um gene responsável pela síntese de uma molécula chamada molécula de MHC, e nós vamos ver que essa molécula que está responsável pela rejeição do tecido, mas isso a gente vai falar já já sobre isso.
E esse gene presente no cromossomo 6, ele é um gene polimórfico. O que é um gene polimórfico? É genes que em cada indivíduo se apresenta de uma determinada forma. Vejam, eles constroem a mesma coisa, ou seja, a molécula de MHC. Mas cada indivíduo tem o seu gene com suas peculiaridades. É o que a gente vê aqui, ó. Então, eu tenho 3 indivíduos, todos os 3 indivíduos têm o gene para a síntese da molécula de MHC, mas vejam que eles têm pequenas diferenças, olha, mesmo que seja uma base do gene, mas tem diferença, ó. Esse tem o A, esse tem a guanina, esse tem a timina. Então, por isso que é polimórfico, porque tem pequenas diferenças. Agora, a funcionalidade desse gene será a mesma? Será sintetizar a molécula de MHC, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Essa é a função, sintetizar a molécula. Mas eu pergunto para vocês, essa molécula, ela terá pequenas diferenças? Veja, todo mundo constrói a mesma coisa. O gene constrói a molécula de MHC. Mas genes com pequenas diferenças vão construir pequenas diferenças também na molécula de MHC? Vão. Eu construo cadeiras. O outro marceneiro que constrói cadeiras, ele vai construir cadeiras com pequenas diferenças? Vai. É a mesma coisa do gene. Então, um gene polimórfico é isso. É genes que têm a mesma função, mas que constrói as moléculas, ou o que ele constrói em si, o final, com pequenas diferenças. Tá? É o que a gente vai chamar aqui, ó, de região polimórfica, ó, ou região variável, ó. Região variável da molécula de MHC de cada indivíduo. Então, você tem um gene que constrói molécula de MHC, eu tenho um gene que constrói molécula de MHC, mas a minha molécula tem essas pequenas regiões que são diferentes da sua. E aí eu te pergunto, se você transplantar um tecido para mim, o meu sistema imunológico vai reconhecer isso aqui como estranho? Sim ou não? Vai, eu falei no início da aula para vocês que o sistema imunológico, mesmo que seja pequenas diferenças, mas se não fizer parte do sistema, ele rejeita, ele ataca. Então, nós já começamos agora a entender por que os tecidos transplantados são rejeitados. Porque você tem a sua identidade molecular, você tem a sua molécula de MHC que é única, que só é sua. Quando você transplantar para mim, o meu sistema imunológico vai reconhecer aquilo como estranho e vai atacar. Vai pensar, né? Pensar não, vai reconhecer aquilo como antígeno e vai destruir. Estão entendendo por que acontece a rejeição? Uma das coisas é que cada indivíduo tem as suas moléculas. Vamos voltar para o nosso dia a dia. Quando eu vou fazer um transplante, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu preciso de um rim, estou numa fila de transplante renal, apareceu um rim de um doador, apareceu um doador, um rim, eu sou o primeiro da fila. Eu vou receber esse rim? O que é que eu faço? O que é que o sistema hospitalar faz? Vou ver a compatibilidade. O que significa compatibilidade aqui? Eu vou ver se a molécula, se a característica genética do doador é similar à do receptor. Assim como no caso dos camundongos, se doador e receptor for diferente, a chance de rejeição é grande ou é pequena? Doador e receptor são geneticamente distantes, diferentes. A chance de rejeição é? Então, por isso que eu testo o meu receptor para ver se ele é geneticamente, se essas moléculas aqui são similares. Quanto mais próximo possível, se eu tiver 80% de similaridade, eu vou ser 100% similar? Não. O ideal seria eu construir os meus próprios órgãos, né? Então, eu vou ter o meu fígado sobressalente, o meu rim sobressalente, né? É possível fazer isso? É. O cientista, eu li um artigo um tempo desse, colocou uma orelha, fez crescer uma orelha na costa do camundongo. Isso é conhecimento, é manipulação, né? Eu preciso de conhecimento teórico para manipular. É possível fazer essas coisas. Mas, gente, entra a questão ética novamente, né?
Quem seriam os favorecidos? Vocês sabem que o poderio do mundo é governado pelo dinheiro, né? Quem tem dinheiro é o que manda. Eu daqui a pouco ia fazer o meu rim, deixar lá, não ia me importar em tomar água ou cuidar do meu rim. Ah, pifou o rim, coloca outro, que eu tenho sobressalente lá. Mas a maioria da população que não tem nem sequer alimento, que é o básico para você sobreviver, condição de saneamento, condição de saúde, vai ter acesso a essas coisas? Não, tá? Então entenda que tem toda uma questão por trás disso. Isso atrapalha um pouco, mas também é necessário, tá bom? Complicado. Tem um filme, eu acho que eu já assisti um, qual é o nome? Eu já assisti um também. Não, não é feito borboleta, se eu não me engano. É uma coisa assim. Mas eu lembro que ele levava as pessoas para uma ilha e lá eles, sei lá, tinha lá um ser construído todo sobressalente, né? Aí o ricaço aqui pegava, não, eu já tenho lá o meu, como é aquele daquele filme que são os verdes lá, que a gente chama, o Avatar, já tenho meu Avatar lá, né? Posso tirar os órgãos dele. Não, não é no Avatar, eu estou te dizendo, fazendo uma referência. Então, eu crio um indivíduo que não vai ter identidade, não vai ter alma, não vai ter vida, não é um ser social, crio só para me manter vivo, entendeu? Então, entra essas questões aí que a gente está visualizando. Então, vocês entenderam, pessoal? Então, eu tenho uma informação genética que é peculiar de cada indivíduo. Então, o gene 6 lá aliás, o gene presente lá no cromossomo 6 é ele que está relacionado em sintetizar esta molécula, tá? Só que cada indivíduo tem pequenas diferenças nesse gene e constrói moléculas com pequenas diferenças, e isso que dá identidade para cada indivíduo, tá? Então, possui polimorfismo genético, que é a forma alternativa ou variante de um gene nos diferentes membros da população, que foi isso que a gente viu aqui. O importante é esta molécula de MHC que o linfócito T reconhece, tá, pessoal? Então, vamos voltar lá para o nosso conhecimento que a gente já tem. Nós falamos de linfócitos T e linfócitos B. Quando eu falei de linfócito T, eu mostrei que tem várias subpopulações de linfócitos T. Eu tenho o auxiliar, que é o TCD4. Eu tenho o citotóxico, que é o TCD8, tá? Esses dois linfócitos vai ser importante aqui, porque é eles que se ligam nesta molécula de MHC. É esse receptor de linfócito T que se liga aqui nessa molécula. Ó. É ele que vai reconhecer se esta molécula é minha ou é não minha, ou é do tecido transplantado. Tá? Vocês lembram que quando eu falei para vocês de linfócito T, eles saem da medula óssea não maduros, vão para a corrente sanguínea e vão sofrer maturação lá no timo? Foi isso que eu falei para vocês, tá? Eles vão sofrer maturação lá no timo. Ao sofrer essa maturação, é lá que eles aprendem a reconhecer o que é próprio e o que não é próprio. Então, ele tem um receptor chamado receptor de célula T, que é o TCR. É o TCR que se liga aqui, ó, na molécula de MHC. E eu já adianto para vocês que a molécula de MHC ela está presente em todas as nossas células nucleadas. Então, ela é a nossa identidade. Não interessa se eu transplanto pele, fígado, coração. Lá vai ter a molécula de MHC. Então, todos esses órgãos, eles são possíveis de serem o quê? Rejeitados. Tá? Eles estão possíveis de serem rejeitados. Então, vamos criar uma situação, ó. Está aqui a minha molécula de MHC, parecida com essa aqui, ó. Né? Não vamos confundir com anticorpo, tá? É minha molécula de MHC, igualzinha, está aqui nessa figura. Ela tem essa região aqui, que é a região variável que eu estou falando para vocês. Cada indivíduo tem as suas pequenas diferenças aqui. Não esqueça que isto é proteína, tá? Proteína de superfície. Uma molécula de MHC é uma proteína que está na superfície de todas as nossas células nucleadas. Então, o meu hepatócito vai estar lá com MHC lá na superfície, ó. Então, imagina que esse aqui é o hepatócito, o pedaço do fígado lá que foi transplantado do doador,
e agora eu venho aqui para o receptor que está precisando do fígado. Ele vai ter a sua molécula de MHC? Vai, mas peculiar dele. Quando eu tiro um fragmento deste fígado e transplanto para cá, eu pergunto, a identidade do doador vai estar presente agora aqui, através da molécula de MHC. Ok, transplantei hoje. Os linfócitos do receptor que se ligam aqui, vão reconhecer isto como próprio ou não próprio? Não próprio. Mesmo que a diferença seja pequena aqui. Então, ó, doei para cá e aqui os meus linfócitos, não esqueça que eu estou tirando de um sistema e colocando dentro de outro. Os linfócitos desse sistema receptor vão reconhecer isso aqui como estranho. E eu pergunto, se for o TCD4 que se ligue aqui, ele vai montar uma resposta imunológica, que é a função dele. Então, ele veio, se ligou aqui e reconheceu, opa, este receptor não faz parte do meu sistema. E aí ele começa a orquestrar a resposta imunológica. Ele estimula linfócito B a produzir anticorpos contra este fígado doado. Ele chama células fagocíticas para cá, granulócitos para deteriorar aquilo. Então, ou seja, ele literalmente monta uma resposta imunológica contra aquele órgão que foi transplantado. Se for um linfócito TCD8, que é aquele citotóxico, ele vai também reconhecer aqui, ó, vai se ligar, e ao se ligar ele vai reconhecer essa célula aqui não é própria, e aí ele vai cumprir a função dele. Qual é a função do TCD8? Degranular, ele é uma célula citotóxica, ele joga os seus grânulos e destrói. Então vamos lá, eu transplantei, o linfócito TCD8 se ligou aqui, reconheceu que isto não é, e imediatamente ele joga os grânulos e destrói, vai começar a destruir aquele órgão transplantado. E para o sistema imunológico não interessa se o antígeno é uma proteína, se é um micro-organismo ou se é um órgão. Ele vai levar mais tempo para destruir, mas ele vai destruir. E aí no início do meu transplante, talvez eu não veja nada lá no meu transplante de pele, mas no terceiro, quarto, quinto dia, eu vou começar a ver a hiperemia, o edema, a necrose. E aí eu vou interpretar, esse tecido enxertado não está se adaptando aqui. O sistema imunológico está atacando e está destruindo. Quando esse enxerto for pequeno, um fragmento de pele, não vai criar muito problema. Mas quando for um órgão, isso vai trazer um problema sistêmico. Imagina você fazer um transplante cardíaco e o coração parar de funcionar. Todo aquele sistema receptor vai ser eliminado. Vocês estão me entendendo a importância disso? De ter esse conhecimento? Porque senão eu vou visualizar esses fatores acontecendo no meu dia a dia de trabalho e vou pensar, meu Deus, que coisa estranha, de onde é que vem isso? Vem da imunologia, vem desse conhecimento que a gente está construindo agora aqui, tá? É por isso que eu não poderia entrar em outro assunto sem antes repassar essa informação para vocês, tá? Então, é o linfócito T que monta a resposta imunológica. É ele que reconhece, quando ele se liga na molécula de MHC, que aquilo é próprio ou não próprio. Tá bom? Ele reconhece, o linfócito T reconhece o antígeno associado a esta molécula de MHC. Então, eu quero acrescentar mais uma informação para vocês. Além dessa diferença que cada indivíduo tem aqui nesta porção da molécula de MHC, a molécula de MHC é responsável por apresentar uma proteína aqui na superfície, que pode ser própria ou não própria. Então, vamos voltar para cá, para a nossa molécula. Ela já tem pequenas diferenças que são só sua, e, além disso, ela tem uma proteína ou um peptídeo engatado bem aqui, ó. Tá vendo? É a sua identidade. Essa proteína que está sendo apresentada aqui na superfície das suas células, ela é própria, ela é sua. Vou voltar para cá para o transplante. Quando eu passar para o indivíduo receptor, e eu perguntar para vocês, quais são as duas regiões que vão ser reconhecidas pelo linfócito T como estranha? Esta porção da molécula, que tem pequenas diferenças, e também o peptídeo que está sendo apresentado. Ele é próprio, ele é seu. Quando passar para cá, ele não é próprio. Aí o linfócito T vai reconhecer essas duas regiões
como coisas estranhas e vai montar uma resposta imunológica, tá? É o que a gente vai ver aqui acontecendo. Então, vamos imaginar que isso aqui é um tecido ou uma célula infectada. Vamos tentar entender como é que esse linfócito vai reconhecer o que é próprio ou não próprio, dentro de tudo isso, dessa parte teórica que nós falamos. Então, vamos imaginar aqui, inicialmente, que isso seja um tecido, tá? Então, vamos dizer que isso aqui seja um tecido. Tecidos são formados de quem? De células, concordam comigo? Então, o fígado é um tecido formado por hepatócitos, tá? Então, aqui eu tenho um hepatócito, vamos imaginar. Toda célula tem a molécula de MHC na sua superfície, tá vendo aqui? E ela apresenta nessa reentrância aqui, ó, um peptídeo, ó, que é próprio, tá vendo? Isso aqui vermelhinho é o peptídeo próprio. Ou seja, a molécula de MHC que está apresentando esse peptídeo é a minha identidade molecular tecidual. Tá certo? Se isto aqui é próprio, se é meu, se está dentro do meu sistema, os meus linfócitos, quando se ligarem aqui, porque nós vimos, olha o receptor T, receptor de célula T se liga na molécula de MHC, e quando ele reconhecer esta região da molécula de MHC, essa aqui, e o peptídeo como próprio, ele vai atacar ou não? Sim ou não? Estou falando do meu sistema, dos meus próprios linfócitos e do meu próprio tecido. Então, vamos voltar para cá. Meu tecido, apresentando na superfície a minha molécula de MHC com o meu peptídeo próprio. Deixa eu ver se o pessoal consegue ver aqui, né? O meu peptídeo próprio. Os meus linfócitos, quando se ligarem aqui, eu pergunto, ele vai reconhecer isso como próprio ou não próprio? Próprio. Ele vai atacar, montar uma resposta monológica ou degranular? Não. Ele aprendeu lá no timo, e nós vamos já ver isso, a reconhecer o que é próprio e não próprio. Então, ele vem, e vejam só, esses linfócitos, eles ficam a todo momento circulando no nosso corpo e ficam se ligando nos nossos tecidos, fazendo como se fosse uma vigilância. Então, quando ele se ligar aqui, ele vai reconhecer isso como próprio, ele se desliga e vai se ligar em outra célula. E assim ele vai percorrendo. Que é essa primeira situação que a gente está visualizando aqui, ó. A minha própria célula, com a minha própria molécula de MHC, com o meu próprio peptídeo sendo apresentado, ele não ativa os meus linfócitos, porque isto é próprio, isto é a minha identidade. Agora nós temos outra situação aqui, ó. Eu tenho um tecido que foi transplantado agora para o meu sistema. Eu pergunto, esse tecido transplantado, essa molécula de MHC, faz parte do meu sistema? Não. Eu pergunto para vocês, o linfócito agora quando se ligar aqui, o que ele vai reconhecer isso como próprio ou não próprio? Não, ele vai atacar? Se for o CD4, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma resposta imunológica. Se for o CD8, ele vai degranular e ele é citotóxico, ele vai degranular e destruir aquelas células do órgão imediatamente. Estão entendendo, então, a importância dessa molécula em dar a identidade do que é próprio e não próprio? Então, nesta situação aqui, ele vai reconhecer tanto parte da molécula de MHC quanto o peptídeo como não próprio. E aí, quando ele se ligar, ele reconhece que isso é estranho e ele vai cumprir a sua função. Se for CD4, montando uma resposta imunológica, se for CD8, degranulando e destruindo essa célula. É por isso que no decorrer do tempo, esse meu órgão vai ser destruído e rejeitado. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá para frente. Essa molécula de MHC, eu falei para vocês que ela é o receptor do linfócito T que reconhece ele, e aqui eu estou amplificando. Ó. Então está aqui a molécula de MHC. Olha aquelas regiões lá que eu falei para vocês que é peculiar de cada indivíduo. Ó. Então essa região de um indivíduo, ela vai ser dele especificamente, tá? E olha o peptídeo sendo apresentado aqui. Peptídeo, entendam como um fragmento de proteína, como uma própria proteína, como um lipídio, qualquer coisa que seja apresentado aí, tá?
Então, aqui eu tenho uma molécula de MHC apresentando um peptídeo, ó, que é toda essa molécula que está presa aqui. O linfócito T vem e se liga. E é por que, professor, que é só o linfócito T que consegue se ligar no MHC e consegue reconhecer se é próprio ou não próprio? Porque é só o receptor de célula T que consegue se encaixar na molécula de MHC. Então, é por isso que eles são complementares, como a gente vê aqui, ó. Então, o receptor do linfócito T, olha como ele se liga, ele se encaixa perfeitamente na molécula de MHC, ó. E ele se encaixa também no peptídeo que está sendo apresentado, ó. E aí nós temos aquelas duas situações. Quando o linfócito T se liga através do seu receptor de célula T, ó, se liga no peptídeo, e esta região é própria, esta região é própria, este peptídeo é próprio, ele vai atacar ou não? Não. Ele vai se desligar porque ele reconheceu aquilo como próprio. Agora, quando ele se liga, e este MHC, essa região aqui, ó, que eu estou chamando de resíduo polimórfico, porque cada indivíduo tem o seu, quando ele reconhece isso como estranho, e além disso, quando ele reconhece o peptídeo como estranho, o que é que ele vai fazer? Degranular, se for o linfócito TCD8, ou montar uma resposta, se for o TCD4. Então, entenderam que eu preciso do conhecimento sobre linfócitos para entender... e agora do conhecimento sobre molécula de MHC para entender como é que ocorre a rejeição do meu órgão e tecido. Todos os outros elementos que nós falamos do sistema imunológico, eles vão entrar em ação para destruir esse tecido. Eu pergunto para vocês, proteínas do complemento vão destruir esse tecido agora reconhecido como estranho, sim ou não? Sim, não esqueçam que no final da resposta eu vou ter anticorpos. E anticorpo pode estimular a via clássica do complemento. Nós vimos isso. Então, o que é que vai acontecer? As proteínas do complemento vão formar poro na superfície da célula daquele órgão, levando à sua destruição. Células fagocíticas vão agora chegar para cá, células que jogam grânulos vão entrar em ação? Vão. Então, vejam que vai chegar um momento em que a minha resposta vai estar potencializada. 5, 6 dias, 7 dias, eu vou ter o meu órgão ali destruído, rejeitado, porque eu tenho uma resposta já montada. E se isso persistir, se for um órgão, por exemplo, inteiro, vai levar um pouco mais de tempo, mas no final ele vai ser rejeitado. É por isso que quando eu vou fazer o meu exame clínico de um transplante, por exemplo, eu vou no primeiro dia, talvez eu não veja sinais nenhum de rejeição, concorda comigo? Porque é o primeiro contato, ainda está sendo montada uma resposta imunológica. Mas eu vou passar minha visita no terceiro, no quarto, no quinto dia. No sétimo dia, eu vou ver que já... Não tem dia certo, só estou falando didaticamente para vocês. É no decorrer do tempo que eu vou ver os sinais clínicos de rejeição daquele tecido ou daquele órgão. Tá? E aí, daqui a pouco, no sétimo, oitavo, 10º dia, eu já vou ver necrose, e isso vai só se amplificando, e no final eu vou ter a minha rejeição do meu órgão, tá? É lógico que eu tomo os cuidados necessários, eu administro medicação imunossupressora justamente para minimizar essa possibilidade de rejeição. E os imunossupressores que nós temos, tá? Imunossupressores que inibem a resposta linfocitária. Porque vocês viram que é o linfócito que reconhece aquilo inicialmente como estranho, né? Através da molécula de MHC. Então, tacrolimus, que é uma substância que eu uso, ela é inibidora de linfócitos. Ela entra no linfócito e inibe ele, e ele não consegue fazer essa montagem de resposta imunológica, tá? Mas há uns prós e contras, mas na saúde pública, na medicina, na área da enfermagem, a gente pesa o que é mais benéfico para o paciente, né? O que é mais benéfico para ele? Eu dar uma medicação imunossupressora e deixar ele suscetível a uma infecção, ou não dar e fazer com que ele rejeite o órgão que eu acabei de transplantar? O mais vantajoso é eu dar o imunossupressor. Mas nós sabemos, da experiência do nosso dia a dia, que isso aí é apenas um prorrogamento, né? Então, os transplantados, eles têm uma... Como é que eu posso dizer?
uma sobrevida. Então, renal, mais 10 anos de vida que eu estou te dando. Um transplantado cardíaco tem que fazer revisão cirúrgica, principalmente quando é troca de válvula de 10 em 10 anos, eu vou ter que abrir o peito novamente, trocar a válvula, principalmente se for válvula não biológica, metálica, biológica, enfim, eu posso fazer esses dois tipos, tá? Então, entendam que esta intervenção que eu estou fazendo é uma intervenção que vai dar uma sobrevida para o meu cliente, tá? Então, nós sabemos que ele vai ter que tomar imunossupressor para o resto da vida e ele, no decorrer desses 10 anos, ele vai ficar suscetível a infecções, porque eu estou inibindo o sistema que é responsável por me defender contra a entrada de antígenos. Se eu estou suprimindo meus linfócitos, eu estou deixando agora que qualquer antígeno que entre no meu sistema, agente patogênico, micro-organismo, seja capaz de se estabelecer, porque o meu sistema imunológico não está eficiente, tá? Então, além disso, desta visão que vocês têm que ter, então vejam que vocês enfermeiros, estão em processo de formação. Formação teórica da imunologia para ter aplicabilidade dentro da área de vocês. Formação ética, vocês têm ética dentro da grade curricular de vocês, ética profissional, para você saber. Você tem psicologia dentro da sua área, porque você sabe que o teu cliente que sofreu um transplante, que vai ter todas essas repercussões que a gente está falando aqui, vai ser influenciado psicologicamente também. Imagina você chegar para a pessoa e falar: eu vou fazer o transplante, mas isso aí é apenas uma sobrevida. Daqui a 10 anos você pode morrer. Lógico que eu não vou falar desse jeito. Os profissionais formados, eles vão ter um trato todo de falar desses assuntos mais embaraçosos para o meu cliente, tá? Então, eu chamo a atenção e um pouquinho da minha imunologia aqui para mostrar para vocês que aqui é uma peça do quebra-cabeça profissional enfermeiro que a gente está montando, tá? Então, juncione todas essas coisas para quando você chegar no teu ambiente de trabalho, você consiga fazer um exame clínico, identificar o que está acontecendo, porque você estudou a imunologia, mas que você tenha um trato com o paciente que você está tratando, porque você teve aula de psicologia, de ética profissional, tá bom? Porque senão eu vou ser um robô, eu vou fazer o meu trabalho técnico e não vou levar em consideração essas questões. Então, se em nenhum momento vocês já se colocaram na importância dos profissionais que vocês serão, se coloquem agora, comecem a pensar agora nessa perspectiva. Porque senão eu vou lá, vou fazer o meu trabalho mecanicamente, e isso aí não é interessante. Tanto para você como se tornar um bom profissional, quanto para o meu cliente, que está ali suscetível, que está ali fragilizado, esperando um trabalho adequado para que minimize aquelas possibilidades dele, tá bom? Então, só para a gente mostrar que não é só isso, que não é só eu aprender por que acontece a rejeição, fazer uma prova e no semestre passado esquecer por que eu estou estudando isso daqui. Então, nós já sabemos que o MHC ele é uma molécula que está presente em todas as nossas células e que dá identidade aos nossos tecidos. Eu tenho duas classes de moléculas de MHC, o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Assim como nos anticorpos, que nós vimos que eles são divididos em 5 classes, o que diferencia a molécula de classe 1 e classe 2 é a característica morfológica dessa molécula, a estrutura dela mesmo. Então, lá nos anticorpos, nós vimos que, dependendo da quantidade de aminoácidos da cadeia pesada do anticorpo, ele era classificado dentro de uma categoria IgA, IgD, IgM. Aqui também é diferenças estruturais da molécula de MHC que vai dar essa identidade de classe 1 ou classe 2. Então, se a gente voltar para o que nós falamos inicialmente, foi construído o conhecimento que a gente está falando hoje, foi construído. Primeiro, ele pensou que seria uma informação genética que seria responsável pela rejeição. Depois ele testou e chegou à conclusão que era genético. Depois foi sendo estudado um pouco mais e mostraram que era um gene presente em determinado cromossomo que estava responsável por isso, que era uma molécula que estava na superfície de todas as nossas células.
E aí as pessoas vão estudando mais ainda. Eles olharam essas moléculas agora e viram que ela tem pequenas diferenças estruturais. E foi agora possível classificar entre molécula de classe 1 e molécula de classe 2. Então vamos lá. A molécula MHC de classe 1, ela está na superfície de quase todas as células nucleadas. Qual é a única célula do nosso corpo que não tem núcleo? As hemácias maduras, né? Mesmo elas no início da vida lá na medula óssea, elas têm ainda núcleo. Depois elas perdem núcleo quando estão na corrente sanguínea, elas já não têm. Então todas as outras células são células nucleadas. Então todas elas vão ter o quê? Molécula de MHC, de classe 1. Então elas estão presentes em todas as células, quase todas as células nucleadas, apresentando peptídeos a linfócitos TCD8, que é o citotóxico que nós falamos. Então vamos lá, voltar para cá, para a nossa molécula de MHC de classe 1. Então, ó, todos os nossos tecidos vão ter células nucleadas, certo? Todas, então, vão ter quem? O MHC de classe 1 lá na sua superfície. É a mesma coisa, tá, pessoal? É a molécula de MHC com as suas pequenas diferenças na região polimórfica, apresentando o seu peptídeo aqui. Pronto. Esta é a minha identidade, que não interessa se é fígado, rim, pele, enfim, qualquer coisa que eu vá transplantar, vai ter essa molécula de MHC dizendo, olha, é a minha identidade, está aqui presente, tá? Elas apresentam, esta molécula apresenta peptídeo próprio. Sabe quem se encaixa perfeitamente aqui na molécula de MHC? Somente o linfócito TCD8. Foi o exemplo que nós demos. Então, o CD8 citotóxico se liga na MHC de classe 2. Então, ele é capaz de vasculhar todos os meus tecidos e ver se aquilo é próprio ou não próprio. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha pele, tem célula nucleada, tem molécula de MHC de classe 1. Quando o meu linfócito TCD8 passar por aqui, ele vai se encaixar aqui? Vai, porque é o receptor no qual ele se encaixa. Ele viu que isso tudo era próprio aqui, ele vai atacar? Não, ele vai se desligar. Pronto, fez uma vigilância e reconheceu aquilo como próprio. Vamos criar uma situação agora. É a célula da minha pele. Só que a célula da minha pele, ela está infectada pelo vírus HPV agora. Aí eu pergunto, esse peptídeo apresentado aqui, agora ele não vai ser mais próprio. É uma forma desta célula dizer, olha, eu estou alterada. Olha, eu não faço mais parte desse sistema. Então, vamos dizer agora que a célula da minha pele foi infectada pelo vírus HPV. Quando ela sintetizar este MHC, que for lá para a superfície, em vez dela colocar aqui um peptídeo próprio, ela vai colocar um peptídeo que é do vírus. Entenderam? Agora, quando o meu MHC se ligar aqui, ele vai reconhecer isso como próprio ou não próprio? Não próprio. Mas qual região é essa daqui? Da molécula, a região polimórfica? Não, é o peptídeo que está sendo apresentado que não é próprio, é do vírus que foi colocado aqui. E aí, o que vai acontecer agora com o linfócito TCD8? O que ele vai fazer? Degranular e destruir aquela célula, porque ela está dizendo, olha, eu não sou próprio, eu tenho algo estranho aqui. Então, células infectadas, o CD8 vai reconhecer isso como estranho. É por isso que o meu órgão ele é destruído em determinadas situações. Você tem uma hepatite, quem é que destrói o teu fígado? Tem sim o papel do vírus, que vai entrar, se multiplicar, romper hepatócito. Mas tem papel do sistema imunológico também? Tem. Agora o hepatócito vai dizer, olha, eu estou infectado por um vírus. Lógico que não vai dizer que é um vírus. Eu não sou mais próprio, né? Ele não fala, né? É molecularmente que ele sinaliza. Agora o linfócito TCD8 que se liga no MHC lá do hepatócito, vai destruir o hepatócito? Vai. E quando eu destruo de dois lados, vírus destruindo e sistema imunológico destruindo, o que é que vai acontecer com o meu órgão? Ele vai ser destruído. E ao ser destruído e ao ser danificado, ele vai perder a sua funcionalidade. E este órgão, a perder a funcionalidade, vai afetar outros órgãos e outros sistemas. Vocês estão entendendo que eu tenho que fazer como profissional da área de saúde,
fazer uma intervenção o quanto antes, porque senão isso daqui vai ficar sistêmico, isso daqui vai me prejudicar grandemente, tá? Então, eu não quero que vocês olhem para as doenças, identificando elas, sabendo até como fazer o tratamento, mas não saibam o porquê daquilo está sendo destruído, tá? Então, tem sim um papel do micro-organismo, e nós vamos falar disso, de patogênese do micro-organismo, mas tem também o papel do sistema imunológico, que agora está reconhecendo aquilo como estranho. Então, entendam que a molécula de MHC aqui, ela não serve só para rejeição de tecidos transplantados. Ela serve também para sinalizar que aquela célula não é mais própria, tá? E aí pode ser por um processo infeccioso. Vamos tentar acompanhar como é que esta célula identifica, já que ela não fala, ela não grita, ela não faz sinalização, ela sinaliza molecularmente, né? Então vamos lá. Molécula de MHC de classe 1, ela está na superfície de quem? De células nucleadas, isso aqui seria uma célula nucleada, e ela apresenta peptídeos, ó, está aqui o peptídeo, a qual célula? Linfócito TCD8, esta é a situação, né? Vamos acompanhar agora uma situação normal do meu próprio tecido. Nós sabemos que as nossas células, elas se reciclam. Então, eu pego proteínas e reciclo para utilizar, para construir membrana. Eu reciclo as minhas proteínas internas do meu citoplasma. Então, vamos imaginar que esta proteína aqui, isto aqui é a minha célula nucleada, que esta proteína é própria, é minha, e eu vou reciclar ela. E nós temos lá quem faz a construção de proteínas e o tráfego de proteínas, são uma organela intracelular chamada retículo endoplasmático, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. A minha proteína própria foi reciclada por um sistema chamado proteossoma, que faz a quebra dessa proteína para reutilizar. Ela pegou um peptídeo, ó, então veja que essa proteína, ela era complexa, grande, ela tinha determinados fragmentos aqui, ó. E esses fragmentos são próprios, são meus, são das minhas proteínas. Elas vão ser montadas junto com a molécula de MHC de classe 1 aqui no retículo endoplasmático, estão vendo? Então, o retículo endoplasmático forma essa proteína MHC, ó, e ele acopla a minha proteína própria na molécula de MHC. Estão vendo? Entenderam até aí? Depois, esse MHC, já com a proteína própria, vai ser transportada para onde? Para a superfície da célula, que é onde fica a minha molécula de MHC. Vou fazer um parêntese aqui. Falei para vocês que elementos do sistema imunológico reconhecem coisas de superfícies ou do interior da célula? Olha aí, eu falei isso para vocês. Nenhum elemento do sistema imunológico vai entrar na célula para ver se tem coisa própria ou não própria. É coisa da superfície. Estão vendo como o MHC, então, tem que migrar para a superfície? E aí eu pergunto, esse MHC aqui é próprio ou não próprio? É próprio, né? É da célula, ela que formou. Esse peptídeo que ele está apresentando aqui, ele é próprio ou não próprio? Próprio ou não próprio? A proteína é minha. O fragmento que foi retirado e colocado na molécula de MHC é minha. Então, este peptídeo na superfície é próprio ou não próprio? Próprio, ok. Então, agora eu tenho na superfície da minha célula uma molécula de MHC com um peptídeo próprio. Quando o MHC, o linfócito TCD8 se ligar aqui, ele vai atacar ou vai reconhecer aquilo como próprio? Reconhecer como próprio e vai se desligar. É o que acontece aqui, ó. Ele vai, nesta situação que eu criei para vocês, ele vai se desligar porque aquilo é próprio. Não vai montar, não vai atacar, não vai degranular. Vamos criar uma nova situação agora? Esta proteína agora não é minha mais, não é de reciclagem interna. É a proteína de um vírus que infectou a minha célula, por exemplo. Aí eu pergunto, esta proteína viral é própria ou não própria? Não própria. Mas também ela vai ser processada, porque vejam, em um determinado momento eu falei, tem coisas de micro-organismos que são similares à minha, membrana, por exemplo. E tem algumas coisas que são estranhas, tá?
Então, esta proteína viral aqui tem partes que são aminoácidos próprios, sequências próprias, que eu não vou reconhecer como estranho. Mas ele tem um fragmento que é estranho. O mesmo fragmento acastanhado aqui é o fragmento estranho desta proteína viral. Ela vai ser processada por esse sistema, por esse proteossoma. Esse fragmento agora vai ser colocado, acoplado na molécula de MHC, que vai lá para a superfície da célula. Certo? Eu pergunto agora para vocês, me respondam com cuidado. Esta molécula de MHC é minha ou não é? A molécula de MHC é minha ou não é? É. Mas o peptídeo que ela está apresentando é próprio ou não próprio? Quando o linfócito TCD8 se ligar aqui, o que é que ele vai reconhecer estranho? A porção polimórfica ou o peptídeo? O peptídeo. Então, ele vai se ligar aqui, ele vai identificar, opa, a região polimórfica é própria, porque é do próprio sistema. Mas o peptídeo é estranho. Agora, ele vai atacar ou não vai? Vai. E ele vai destruir essa célula. Este é aquele exemplo que eu falei para vocês em células infectadas, que quando ela está infectada, ela vai migrar receptores de MHC para a superfície, apresentando um peptídeo que não é dela, que não é do meu sistema, e agora essa simples migração com esta molécula apresentando um peptídeo não próprio seria, na linguagem humana, dizendo, me destrua, que eu não sou mais próprio. A gente chama até isso de altruísmo, né? Eu me sacrifico em detrimento de outras células. Tá certo? Entenderam essa parte, então. Então, a molécula de MHC, ela vai apresentar peptídeos próprios ou não próprios para quem? Para o linfócito TCD8. Ok até aí? Vamos para a MHC de classe 2. Onde é que elas estão presentes? Elas estão expressas ou estão na superfície de células apresentadoras de antígeno. As células que apresentam antígenos são as células fagocíticas, tá? Então, ó, macrófago, célula dendrítica, é uma célula apresentadora de antígeno. Só que as células apresentadoras de antígeno, elas apresentam antígeno para quem? Para linfócito? Sim ou não? Eles apresentam para linfócito. Mas qual é o linfócito? CD4. Eu falei para vocês que uma célula fagocítica, como o macrófago, por exemplo, vou repetir aquilo para vocês. Ó. Essa minha mão é um macrófago, uma célula fagocítica. Ela identificou um micro-organismo circulando aqui, é um antígeno ou não é? Ele vai fagocitar, ele vai processar. Processar é isso que a gente está vendo aqui, está vendo? Ele vai quebrar em partes menores. Ele vai pegar um fragmento deste que não é próprio e vai apresentar na superfície, via MHC de classe 2, ó. Então, ele vai apresentar aqui, ó. Mas não esqueçam que o receptor que está aqui é MHC de classe 2. Eu sou uma célula fagocítica, por isso eu vou expressar essa molécula MHC de classe 2. Eu estou apresentando o que eu fagocitei, o que eu processei, foi algo estranho, e este fragmento é muito estranho, por isso ele está aqui. Aí eu pergunto para vocês, o CD8 vai se ligar agora no MHC de classe 2? O linfócito TCD8 é capaz de ligar no MHC de classe 2? Não. Quem liga no de classe 2 é o CD4 especificamente. Vocês estão entendendo, então, por que a relação de célula apresentadora de antígeno com linfócito TCD4, que é o orquestrador da resposta? Porque só eles se ligam. Eu sou macrófago, fagocitei, apresentei, e vou apresentar para quem? Para o linfócito TCD4, porque só ele é capaz de se ligar aqui. E quando ele se ligar, ele vai reconhecer o que como estranho? A região polimórfica ou o peptídeo apresentado? O peptídeo apresentado. Então, isso daqui veio lá do citoplasma do macrófago e veio junto com a molécula para a superfície. Quando o CD4 se ligar aqui, ele vai cumprir a sua função. Qual é a função do CD4? É degranular?
ele vai reconhecer que aquilo é estranho, isso estimula ele a produzir citocinas para produzir novas populações de CD4 para ajudar ele, a estimular linfócito B a produzir anticorpos. Então, por isso que eu digo que o CD4 é o orquestrador da resposta imunológica. Tá? Eu falei para vocês também que linfócito, ele não reconhece antígeno puro circulando. Ele tem que ser apresentado. Então, eu posso ter milhões de linfócitos e milhões de antígenos que ele sozinho não vai reconhecer. Ele precisa de quem? Ser apresentado para ele poder tomar uma atitude. Se ele for apresentado, se esse antígeno for apresentado pelo MHC de classe 1, o CD8 vai ligar, reconhecer como estranho, degranular e cumprir a sua função. Se for apresentado pelo MHC de classe 2, o CD4 vem se ligar, a função dele não é degranular, ele é estimulado e ele monta a resposta imunológica. Tá certo? Professor, por que aqui o CD8... Já pensou se o CD8 se liga aqui no MHC de classe 2? O que aconteceria se o CD8 se ligasse no MHC de classe 2? Eu sou um macrófago, fagocitei uma bactéria, processei, estou apresentando agora um antígeno aqui na superfície. Só que agora eu estou criando uma situação que o linfócito CD8 é capaz de se ligar aqui. O CD8 se liga, vai reconhecer isso como estranho? E o que é que ele faria agora, imediatamente? Só que ele ia destruir quem? O macrófago, que não está contaminado. O macrófago, a função dele é fagocitar, é processar e apresentar. Vocês já pensaram se isso não acontece? O meu macrófago ia ser destruído. Isso não é interessante para o meu sistema imunológico. Professor, isso pode ter acontecido no processo evolutivo? Pode. Só que o que perdura, o que vai para frente, o que evolutivamente é seguro, é aquilo que dá certo. Vocês estão entendendo? Então, é o aprimoramento, é as coisas que vão dando certo, é que vai ficando para gerações posteriores. Tá certo? Então, vamos só acompanhar aqui o que aconteceria aqui. Então, é uma célula fagocítica, porque ele vai apresentar antígenos através da via MHC de classe 2. Isso aqui que pode ser um micro-organismo está fora da célula, tá, pessoal? Então, essa aqui é a membrana do macrófago e ele está fagocitando isso. Ó. Então, fagocitar, ele dobra a sua membrana, faz as suas invaginações e daqui a pouco ele bota isso para dentro da célula. É o que aconteceu aqui. Ó. Ele está fagocitando um antígeno. Se é antígeno, isso aqui é próprio ou não próprio? Só queria fazer um parêntese antes. Ele fagocita tanto seres vivos como uma bactéria, quanto uma proteína, que também é antígeno, como nós falamos, tá? Então, vamos imaginar, isso aqui não é um micro-organismo, isso aqui é uma proteína que ele está fagocitando. Fagocitou a proteína. Esta proteína é própria ou não própria? É antígeno, então significa que não é própria. Ele vai ser processado lá dentro do macrófago, tá vendo? Ó? Essa proteína vai para dentro de vacúolos. Dentro desse vacúolo vai ser formado, vai ser quebrado e retirado uma proteína que é estranho. Paralelamente, aqui no retículo endoplasmático, eu estou formando MHC de classe 2, tá vendo? E vai chegar o momento desse processamento que vai acoplar a proteína do micro-organismo fagocitado com a molécula de MHC. Aí eu pergunto, esta molécula que está na superfície aqui é própria ou não própria? É própria ou não própria? A molécula de MHC apresentada na superfície de célula fagocítica é própria ou não própria? Ela foi formada lá no retículo, é do sistema dela. Ó. Ela é própria. Agora, o peptídeo apresentado é próprio ou não próprio? Não próprio. É advindo do micro-organismo ou da proteína que ele fagocitou. Olha, fagocitou, e olha aqui o fragmento acoplado aqui, é um fragmento não próprio. Então, por isso que o nome dessas células é apresentadora de antígenos. Ela reconhece o antígeno, fagocita, processa e apresenta para o linfócito TCD4. Ó.
Então, TCD4 vai se ligar aqui, vai reconhecer esse antígeno como não próprio. Mas não vai fazer nada com a célula que está apresentando. Mas é suficiente para estimular ele a produzir e a montar uma resposta imunológica. Tá bom? Olha aqui a figurinha que eu não falei para vocês, é a exemplificação aqui de uma célula infectada. Então, olha lá. Eu tenho o linfócito citotóxico, CD8, ó. Eu tenho uma célula infectada. Como é que essa célula diz que ela está infectada? Ela apresenta via MHC de classe 1 um peptídeo não próprio do vírus que estava infectando ela. Ó. E aí o linfócito chega, reconhece aquilo como estranho, aquele peptídeo, e aí ele joga as suas perforinas, ó, que são as substâncias que estão dentro dos seus grânulos. E o que é que acontece no final com a célula? Ela morre, ou por apoptose, ou por necrose. No final das contas, ele destrói aquela célula porque ela está estranha. Tá? É isso que acontece. Ok até aqui, pessoal? Fale um pouco mais alto, que eu estou de fone. Você... Muito boa pergunta. Eu pergunto, uma célula cancerígena, ela vai apresentar modificações? Sim ou não? Sim. Ela era uma célula própria, que por modificação genética, por mutação, perdeu o seu controle replicativo, por exemplo, e a perda desse controle replicativo vai fazer com que a célula também se modifique com as suas moléculas de superfície. Tá? Só que vejam só, mesmo ela modificada, as proteínas, eu pergunto, desta célula, mesmo modificada, mesmo célula cancerígena, ela vai ser própria ou não própria? Vai ser própria. Mas ela vai ter outros mecanismos, através de outros receptores que não a molécula de MHC, para dizer que ela está estranha, que ela não é mais própria. E ela vai ser destruída também. Tá? Linfócitos vão fazer essa função? Vão. Tá? Então, a molécula ainda vai ser própria. Mas se houver uma mudança proteica, por exemplo, já que tem uma modificação genética, pode ter uma mudança proteica também. Esse MHC ele pode apresentar uma molécula, uma proteína lá na superfície, que agora difere de tudo que faz parte do meu sistema. E isso pode fazer com que o linfócito destrua essa célula. Tá? Só que em câncer, tem diversos mecanismos que não vão estimular uma resposta satisfatória. Na verdade, quando já tem o câncer estabelecido, significa que o meu sistema imunológico falhou naquela vigilância. Eu tenho vigilância imunológica que a gente chama de fatores tumorais. Então, toda vez que começa a formar um tumor, começa as células se multiplicarem, o sistema imunológico entra em ação e elimina. Na maioria das vezes, isso é funcional, isso resolve. Mas quando eu já tenho um tumor, isso significa que o quê? Que a minha batalha foi perdida pelo sistema imunológico e não conseguiu inibir aquela célula que que iniciou a se propagar descontroladamente. Tá certo? Então, tem sim vigilância do sistema imunológico quando eu tenho fatores antitumorais. TNF-alfa, por exemplo, é uma substância, é o fator de necrose tumoral. Então, eu produzo necrose quando o tumor está no início e eu posso eliminar ele. Pode ser por essa via? Pode, desde que a célula alterada apresente uma proteína alterada na superfície via MHC de classe 2. Tá certo? Mas em câncer, eu dei aula de patologia para a turma de enfermagem, em câncer, tem uma diversidade de outros fatores que impede de eu frear o desenvolvimento desse tumor. E vocês sabem que câncer, ele não dá muita sintomatologia na fase inicial, né? Porque entendam que é algo próprio, que apenas está perdendo um controle replicativo ali. Então, no início, é difícil detectar, a não ser que eu faça exame periódico, a não ser que eu fique, né, pelo menos de um ano a ano indo ao médico fazer um check-up. Muitas das vezes, quando a gente descobre, o tumor já está estabelecido, muitas das vezes em metástase, tá?
Mas a presença de tumor, metástase, significa que o meu sistema não foi eficiente em inibir a produção desse tumor lá no final, tá? Mas tem papel do sistema imunológico? Tem. Via MHC também, desde que aquela célula apresente agora um peptídeo que não seja próprio, tá bom? A molécula MHC de classe 1 e classe 2, como eu falei para vocês, é estruturalmente que ela é diferente. A função dela é a mesma, ok? Apresentar peptídeos. Então, é só diferenças estruturais que ela tem. Olha lá, a MHC de classe 1, onde é que ela está presente? Células nucleadas. Na superfície ou no interior dessa célula? Na superfície, olha aqui. A membrana celular das minhas células e a molécula aqui na superfície. Como é que ela é estruturalmente? Ela tem 3 cadeias polimórficas. Então, ó, a alfa 1, alfa 12 e alfa 3. Então, se estão 3 cadeias polimórficas, eu pergunto, cada indivíduo vai ter a sua peculiaridade nessa região da molécula, sim ou não? Sim. Lembra que a região polimórfica, eu mostrei essas duas para vocês aqui, ó? Mas ela tem 3 regiões, essa lateral também é uma região polimórfica. Então, cada indivíduo vai ser as suas pequenas diferenças aqui nesta molécula. Então, ela tem essas 3 cadeias. Ela tem uma cadeia beta não inserida na membrana. Está vendo essa cadeia beta aqui, ó? É só um pedaço desta cadeia aqui que está inserida na membrana. A outra não está, ó. E o topo da ligação é aqui que aquele peptídeo é ligado, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá vendo? É aqui que o peptídeo se liga, é nesta região aqui, tá? Essa aqui é uma forma expandida para mostrar para vocês, já que isso é uma proteína também. Então, estruturalmente, o MHC de classe 1, ele tem esta estrutura. O MHC de classe 2, vamos olhar por que ele foi classificado de classe 2? Porque ele tem pequenas diferenças. Ele já tem, ó, 2 cadeias alfas, alfa 1 e alfa 2, ó, alfa 1 e a cadeia alfa 2. É polimórfica essa daqui ou não? Sim, são cadeias polimórficas também. Então, aqui eu tenho cadeias polimórficas. 2 cadeias beta, ó, beta 1 e beta 2. Não esqueça que essa região aqui também é polimórfica. Só que aqui na de classe 2, eu tenho a polimórfica alfa 1 e a região polimórfica beta 1. Beta 1. Tá? O topo da ligação é onde acontece o peptídeo e vocês veem que esta cadeia ela é inserida na membrana também. Então, o pesquisador ele foi olhar, depois de saber que ela é formada lá no cromossomo 6, de saber que ela está na superfície da célula, ele foi estudar a estrutura e viu que ela tem essas pequenas diferenças e por isso elas são classificadas em MHC de classe 1 e de classe 2. Isso não inviabiliza a sua funcionalidade, que é a apresentação de peptídeos, próprios ou não próprios. Ok até aí? Nós temos falado até aqui desse linfócito, que é o responsável por reconhecer, quando se liga na molécula de MHC, o que é próprio e não próprio. Nós já temos conhecimentos sobre esses linfócitos. Vamos lá, ele é sintetizado onde, o linfócito T? Onde ele é sintetizado? Todas as células que nós falamos, elas são sintetizadas no órgão linfóide principal, que é a medula óssea. Então, o linfócito é sintetizado, como todas as outras células do sistema imune, ele é sintetizado na medula óssea, só que ele sai da medula óssea maturo ou imaturo? Ele sai maduro ou imaturo? Da medula óssea. Quem sofre maturação na medula é o linfócito B. Nós estamos falando de linfócito T. Ele sai imaturo. E onde é que ele vai sofrer a maturação dele? No timo. Então, ele migra lá para o outro órgão linfóide, lá ele vai sofrer a maturação. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Porque eu tenho falado que ele reconhece o que é próprio e não próprio, mas ele aprendeu isso em algum lugar. E ele aprendeu lá no timo a reconhecer o que é próprio ou não próprio.
Isso a gente chama de seleção química. Se nós pudéssemos trazer para o nosso dia a dia, nós somos selecionados cotidianamente, nós seres vivos, né? Uma vaga de emprego, a gente vai ser selecionado. E o que significa uma seleção? Eu apresento alguns fatores e verifico se você possui ou não possui ele. Então, eu quero você... eu estou procurando enfermeiros para trabalhar com nefrologia. Aí vocês vão se candidatar e eu vou avaliar o currículo de vocês, depois eu vou fazer uma entrevista. Uma das possíveis seleções é olhar, esse aqui não tem especialização em nefrologia. Você vai entrar ou vai sair? Você vai ser selecionado positivamente ou negativamente? Negativamente. Então, você não vai entrar porque você não tem especialização em nefrologia. Tá certo? Tinha 10 pessoas, 5 eu retirei, 5 eu fiquei porque tinha especialização em nefrologia. Mas é o único critério para você trabalhar em nefrologia? Não. Eu vou pegar um outro fator agora, se tem experiência ou não. A pessoa que entrou na primeira seleção tem o currículo, tem a especialização, mas não tem experiência. Eu vou contratar ela? Não, né? Vou selecionar ela negativamente. Então, dos 5, 2 têm a especialização e 2 têm a experiência no trabalho, né? Eu tenho 2 vagas. Aliás, eu tenho uma vaga para 2 pessoas. Eu vou ter que escolher uma, né? O que é que eu faço para escolher agora? Vou usar um outro critério. Pode ser o tempo de serviço dessa pessoa? Pode. Infelizmente, pode ser a idade? Pode. Nós sabemos disso, que existe, né? Então, veja que eu estou criando uma situação em que eu estou selecionando. Então, quando eu falar para vocês de seleção química, eu estou falando as mesmas coisas. É uma analogia. Quando esse linfócito chegar no meu timo, ele vai ser selecionado positivamente ou negativamente. E quando eu falo isso para vocês ele pode morrer ou ele pode sobreviver. A seleção química ela é severa. Se o linfócito não aprender a reconhecer o que é próprio, ele é convidado a sofrer necrose, a morrer. Ele é convidado a morrer. Só sai do timo quem aprende. Então, os meus linfócitos da periferia, os meus linfócitos da corrente sanguínea, são linfócitos que estão lá porque conseguiram aprender a reconhecer o que é próprio ou não próprio. Então, a seleção química ela é rígida. Ela só vai deixar sair linfócitos dali que aprenderam a reconhecer o que é próprio. Então, o timo ele seleciona e matura essas células. Isso acontece no período fetal e decorre após o nascimento também isso vai acontecer. Né? E aí tem alguns autores que dizem que isso continua na vida adulta, outros dizem que a determinado momento para. Tá? Então, é uma coisa ainda não muito bem definida. Mas no período fetal, onde o indivíduo está em formação, onde as células, onde os linfócitos daquele indivíduo precisam aprender a reconhecer o que é próprio, isso acontece acentuadamente. Tá? Então, isso vai acontecer. Então, professor, esse órgão linfóide, eu já tenho desde quando eu sou feto? Tenho. Eu já tenho minha medula óssea, eu já tenho meu timo desde quando eu estou em formação. E o aprendizado aqui desses linfócitos acontece desde lá até aqui. Tá? Não esqueçam que nós estamos nos desenvolvendo num ambiente estéril ou num ambiente contaminado? Útero materno. Não é um ambiente estéril? Então, eu não tenho experiência imunológica ainda. Então, este é o melhor momento para eu aprender a reconhecer o que é próprio. Porque tudo que ele entrar em contato ali vai ser próprio. Tá? E é lá nesse ambiente do timo que ele vai aprender a reconhecer isso. Tá? Eu falei em determinado momento isso para vocês, quando eu falei de tipos de resposta. Eu disse que a mãe passa resposta imunológica para o filho. Mas é o antígeno que ela está passando para ele experimentar uma resposta? Não. Ela está passando a resposta pronta, ela está doando anticorpos para ele, da experiência que ela teve como indivíduo.
Então, é como se eu estivesse dando para o meu filho que está sendo gerado as armas necessárias para ele se defender quando ele sair desse ambiente estéril e passar para um ambiente contaminado. Esse ambiente externo aqui não é um ambiente contaminado. No momento do parto, eu já começo a entrar em contato com o mundo de antígenos. No canal vaginal, onde eu vou entrar em contato com a microbiota da mãe. No ar que eu vou respirar e vou inalar antígenos do ar que eu estou respirando. Da minha alimentação, minha primeira mamada, eu vou pegar antígenos da pele da mãe, eu vou estar ingerindo micro-organismo. Inclusive, é isso que vai colonizar a minha microbiota gastrointestinal. Vocês estão entendendo como isso é interessante? E está dentro da área de vocês, mais do que vocês possam imaginar? Então, o primeiro... Aí eu pergunto para vocês, essa criança, é interessante ela ter o contato com agentes patogênicos ou agentes de microbiota, aqueles que não causam infecção? Se ele entrar em contato com agente patogênico, ele não tem estrutura imunológica ainda para se defender daquilo. Lembra que ele ainda está em formação, como eu estou falando aqui. Pode perguntar. Um pouco mais alto. Eu não concordo com isso, tá? Tá. Ó, pessoal, vamos lá, compartilhar a pergunta dela. Ela viu no Instagram e eu já chamo a atenção de vocês. Eu tenho que beber de fontes do conhecimento importante e não de fontes que não sejam tão confiáveis. Eu posso olhar essas fontes? É lógico, a gente vive, a gente tem redes sociais, mas eu tenho que filtrar o que eu vejo. Então, ela viu no Instagram que, por exemplo, a criança, quando nasce, o contato dessa criança com as fezes, se a mãe evacuar no momento que estiver fazendo força para parir, seria ideal para a criança adquirir imunidade. Eu discordo totalmente disso, tá? Com fezes, não. Porque eu acabei de perguntar, fezes tem agente patogênico? Em abundância. Não é interessante. A criança não tem estrutura imunológica para combater uma Escherichia coli, que ela vai entrar. Tá? Ela não tem. E nas fezes tem uma diversidade de micro-organismos que são da nossa microbiota, mas que em determinado momento ele é oportunista, ele pode causar infecção. Agora, se a postagem tivesse que o bebê, um parto normal é interessante porque a criança vai passar pelo canal vaginal, vai entrar em contato com os micro-organismos da microbiota da região vaginal, lactobacilos, por exemplo. Já viram uma criança nascendo, num vídeo ou ao vivo mesmo? Ela não sai com um sebo, né, na superfície do seu corpo. Aquilo é proteção produzida pelas suas células, mas também é da região vaginal, que nesse momento, próximo do parto, a mãe produz muito lactobacilos, que é uma bactéria não patogênica. É interessante ele entrar em contato com esse micro-organismo, sim, porque já começa a estimular a imunidade dele, lentamente, não vai causar processo infeccioso nenhum. É interessante isso? É. Inclusive, é preconizado o parto normal, em detrimento do cesáreo, porque o cesáreo ele não vai entrar em contato, né? Ele vai aqui entrar, vai ser retirado diretamente de lá. Então, o primeiro contato seria pelo canal do parto, aí seria interessante. Agora, com fezes, eu discordo totalmente que ele entraria em contato com agente patogênico e isso pode causar infecção. Inclusive, dentro da área de vocês, é neonatologia que chama essa área que cuida dos partos, da coisa? Neo, né? É neonatologia, é? Atentem quando vocês tiverem essa disciplina, porque isso que a gente está falando se aplica lá também. Então, por exemplo, se a mãe é sifilítica, tem sífilis, por exemplo, e aí? Eu vou optar por ela ter um parto normal ou um parto cesáreo? Eu fico numa encruzilhada. O parto normal beneficia, mas eu pergunto, se ela tiver com uma sífilis primária e tiver com lesões e a presença do agente patogênico treponema pálido na região vaginal, a criança pode se infectar? Pode, vai entrar em contato no momento do parto com agente patogênico.
Não, se não tiver infecção nenhuma, não. Né? O problema é que não tem como você ter um parto normal e não ter contato com líquidos corpóreos, né? Não tem como, tá? Então, por exemplo, professor, vejam que o que eu falo aqui para vocês não é coisas fechadas. As coisas modificam, né? Professor, uma mãe sifilítica pode ter parto normal? Pode. Acontece isso, de repente, você não sabe, a mãe não fez pré-natal, e aí, quando no momento do parto, ela já chegou tendo o filho lá, já está lá coroando, né, que chama saindo, vai ser feito. Aí eu identifico que ela está com sífilis, eu vejo lesões que eu penso que pode ser sífilis, mas já teve a criança, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma intervenção com a criança para evitar com que ela se infecte, né? Então, por exemplo, eles passam, se não me engano, nitrato de prata no olho da criança após o nascimento, porque o nitrato de prata ele impregna no treponema e mata ele. Porque senão daqui a pouco a criança pode ter uma infecção ocular produzida pelo treponema, um tracoma ou qualquer outra coisa. Tracoma não, que é produzido pela Chlamydia trachomatis. Mas se a mãe tiver uma infecção sexualmente transmissível, isso tudo eu tenho que pensar lá no momento. Então, entendo que eu tenho que saber o que eu estou fazendo para poder fazer uma intervenção de forma correta. Tá bom? Pode perguntar. Vocês querem intervalo? O problema é que está gravando aqui. Eu não sei se tem uma pausa, né? Só que eu nunca fiz essa pausa. Será que é aqui? Não. Compartilhamento é isso daqui. Se for possível, eu faço. Eu também preciso tomar uma água, que a minha garganta... Aqui tem um pausar aqui, calma aí. Pausar a gravação, eu acho que é aqui, né? Bem, pessoal, então vamos lá dar continuidade para a gente concluir esse assunto. Falta só esse final aqui. Então, a gente está falando de seleção tímica, que é onde os linfócitos T vão sofrer a sua maturação. Então, o timo, que é o órgão linfóide principal que nós falamos, ele seleciona e matura os linfócitos T. Nós já vimos que ele acontece desde o período fetal e após o nascimento. E essa seleção, como eu falei para vocês, é critérios que vão ser aplicados, né? Eu dei um exemplo do nosso dia a dia, mas aqui nós temos falado para vocês que a comunicação entre células, ela não acontece através de palavras, como a gente se comunica, né? As duas formas de comunicação do sistema imunológico, nós vimos que acontece ou através de contato ou a longa distância através da produção de citocinas. No caso aqui, os linfócitos T sofrerão maturação através da interação física com as células do timo. Então, vocês vão de convir comigo que o timo é um órgão linfóide, faz parte do meu sistema, então ele é próprio, né? Então, as células do timo são as primeiras células que esse linfócito vai entrar em contato. Então, por isso que eu digo que ele tem uma interação física com essas células do timo, e é esse contato que é a comunicação. Então, ele vai entrar em contato com essas células, e essas células... Eu queria fazer um parêntese aqui para vocês da questão de microambiente, que foi um conceito que também já conversei com vocês. O microambiente é um local em que tem condições especiais. Então, por exemplo, esta sala tem um microambiente diferente do ambiente do corredor, diferente do ambiente lá da rua, né? Porque aqui tem condições diferentes de temperatura, luminosidade. A medula do timo é a mesma coisa, é um órgão em que eu tenho a parte periférica, eu tenho a parte medular. Na parte medular, que é onde esse linfócito vai entrar em contato, lá tem um determinado microambiente específico para a sobrevivência desse linfócito e para ele manter esse contato com essas células tímicas para sofrer o aprendizado. Então, qual é o aprendizado que ele vai sofrer lá com esse contato? Ele sofre essas avaliações que eu falei para vocês quanto? Primeiro, se ele sai da medula óssea e quando ele chega no timo, ele chega com algum receptor na superfície, ele chega com nenhum receptor, é como se ele tivesse carequinha.
Então, ele não tem identidade, porque o que dá identidade para uma célula é o seu perfil de moléculas de superfície. Então, por exemplo, uma das características das células, como é que eu sei que uma célula fagocítica é macrófago e que uma célula fagocítica é célula dendrítica, por exemplo? Eu só sei isso por causa do seu perfil de moléculas de superfície. Então, quando eu quero avaliar a que grupo ela pertence, eu tenho que verificar quais são as moléculas de superfície que estão presentes. Então, as moléculas de superfície do macrófago é um grupo delas, e o grupo que estão na superfície das células dendríticas são outras. É a molécula de superfície que dá identidade para uma célula. Então, vocês vão de convir comigo que o linfócito, chegando no timo e não tendo esses receptores, ele não tem ainda definido a sua característica, né? Ele não tem definido ainda, consequentemente, a sua funcionalidade. É lá no timo que ele vai aprender. Então, é como se este contato do linfócito com a célula do timo fizesse a pergunta: esta célula que chegou agora nesse momento, tem o TCR, que é o receptor de célula T? Vai ter ou não, se ela está acabando de chegar lá? Tem ou não? Não. Então, ela vai sofrer dentro deste microambiente um estímulo para produzir o seu primeiro receptor, que é o receptor de célula T. É a identidade de um linfócito T, a primeira delas é ter o TCR. Todo linfócito T vai ter o TCR. Então, a primeira identidade que ele ganha é apresentar agora o linfócito T. Vejam, tudo que está na superfície, todos esses receptores de superfície, eles vêm de uma informação genética, concorda comigo? Porque tudo para construir uma nova célula, para construir receptores, para manter o seu metabolismo, para manter ela viva, ele vem da informação genética. Então, esse contato lá dentro da medula do timo faz com que substâncias sejam produzidas pela célula do timo que vão estimular o material genético desse linfócito imaturo que chegou lá, e dependendo do estímulo que ele recebe, ele vai produzir um determinado receptor. E o primeiro estímulo é para ele apresentar agora ali o TCR, que é o receptor de célula T, tá? Então, vejam que eu cheguei sem aprendizado nenhum, eu já recebi um estímulo ao chegar naquele ambiente para produzir o meu primeiro receptor, que é o receptor de célula T. Depois, eu vou ganhar outros receptores, porque, vejam, se eu tivesse a possibilidade de olhar para a superfície de qualquer célula, eu iria ver a diversidade de receptores que tem na superfície. Então, não é um único receptor, são diversos receptores. Mas a gente está falando de receptores que caracterizam o linfócito T. E o primeiro deles é possuir o TCR, que a medula do timo vai estimular ele a produzir. Pronto. Agora ele já tem TCR, então significa que ele é um linfócito T. Mas nós vimos que eu tenho subpopulações de linfócitos T. Eu tenho TCD4, TCD8, eu tenho natural killer. O que significa isso? Significa que eles ganharão outros receptores. Onde? Lá no timo. Então, eu vou receber agora um segundo estímulo e vou apresentar receptor TCD4. Então, agora eu tenho quantos receptores? 2. Eu tenho o TCR, que diz que a minha identidade é linfócito T. Agora eu vou ganhar um segundo receptor, que é o CD4, e esse CD4 vai determinar a minha funcionalidade. Qual é a funcionalidade, qual é a função de um linfócito TCD4? Nós falamos hoje várias vezes aqui na aula, quando falamos de molécula de MHC. Montar a resposta imunológica. E em qual molécula de MHC ele se liga? MHC de classe 1 ou classe 2? Classe 2, né? Que está presente nas células apresentadoras de antígeno. Então, vocês estão entendendo que agora, lá no timo, essa célula que não tinha ainda definido a sua função e o que era em si, ganhou essa função lá no timo. É por isso que a gente diz que o linfócito T sofre maturação tímica. Maturação significa ganhar receptores que determinarão a sua funcionalidade. Então, se a célula ganha receptor de célula T
e ganha o receptor TCD4, ela passa a ser agora um linfócito auxiliar, o linfócito help, o linfócito TCD4, que são essas denominações. Ele pode ir agora para o seu ambiente de trabalho ou não? Pode, ele já ganhou a sua funcionalidade. E ao ganhar esses receptores, é lógico que ao ganhar esses receptores, eles vão se ligar nas células do timo, porque é o primeiro contato com o próprio que ele está tendo são com as células do timo, tá certo? Eu pergunto, lá dentro do timo, vai ter outras células do sistema imune presentes lá? Vão, circulando por lá, que nós vimos que elas estão presentes em todos os lugares. Então, eu agora, como linfócito, já tenho TCR, já tenho CD4, eu posso me ligar agora na superfície de um macrófago que tem um MHC de classe 2, que esteja circulando por lá? Tenho. E se eu aprender, e se este macrófago estiver apresentando algo próprio? Vamos voltar aqui para o nosso receptor. Agora eu estou no timo, agora eu já ganhei TCR e já ganhei CD4. Agora eu tenho um macrófago circulando por lá, e esse macrófago está apresentando um peptídeo próprio, um MHC de classe 2, concorda comigo? E um peptídeo próprio. Este linfócito que acabou de ganhar os seus receptores, vai se ligar aqui ou não vai? Vai. Ele deve reconhecer isto aqui como próprio ou não próprio? Próprio. Se ele se ligar com muita afinidade e reconhecer isto aqui como estranho, isto é benéfico ou maléfico para o meu sistema? Eu estou apresentando coisas próprias, coisas minhas. O linfócito que acabou de ganhar os seus receptores se liga agora aqui. Se ele se ligar com muita afinidade aqui e reconhecer isso como estranho, vocês acham que isso é bom ou é ruim? Ruim. E neste momento, linfócitos que ganharam os seus receptores e que se ligam com muita afinidade, recebem neste microambiente do timo um estímulo para morrerem. Porque eles estão se ligando em algo próprio, mas estão reconhecendo como não próprio. Então, eles são convidados, e o convite lá é: eu produzo uma substância que induz ele a morrer. Isso a gente chama de seleção química. Então, só vai sobreviver e só vai para o sangue periférico, meu líquido corpóreo, os linfócitos que reconhecerem o que é próprio. Eu reconheço o que é próprio, então como é que ele vai fazer lá? Ele vai se ligar, aí ele vê que isto é próprio, o que é que ele faz? Se desliga imediatamente. Esses aprenderam, esses estão aptos a irem para a periferia cumprir a sua funcionalidade. Os que se ligarem com muita afinidade, eles são induzidos à apoptose. Eles nem saem de lá. Tá certo? É isso que acontece aqui na seleção química. Então, esses receptores eles vão reconhecer moléculas próprias. Né? Professor, é só o CD4 que vai reconhecer o que é próprio e não próprio? Não. O CD8 vai reconhecer o que é próprio e não próprio? Vai. Como é que o CD8 vai ganhar sua identidade lá? Ele chegou com algum receptor que dá identidade para ele? Ele chegou no timo com TCR ou sem TCR? Com ou sem? Sem. O estímulo vai ser dado para ele no microambiente do timo e agora ele vai produzir o TCR. Ok? Vai receber um segundo estímulo e vai produzir o CD8. Agora eu tenho que identidade desse linfócito? Ele é um linfócito TCD8, ou linfócito citotóxico, tá? Ele ganhou a identidade, mas agora eu vou testar. Lembra que eu falei para vocês que lá na entrevista de emprego eu tinha tópicos que eu ia perguntando? Olha aí as perguntas. Vamos dizer que fosse possível perguntar. Essa célula está chegando, tem receptor? Não. Tem TCR? Não. Estimula ele, produz TCR. Produz um novo estímulo, produz CD4, produz um outro estímulo, produz TCD8. E agora ele se tornou um citotóxico. Ele já está pronto para ir para a periferia? Apresentar receptor significa estar pronto? Não. Ele precisa entrar em contato físico, como eu estou falando, fazer interação física com os elementos que estão lá nesse ambiente químico para ele poder aprender o que é próprio ou não próprio. Então, o linfócito CD8, que acabou de ganhar sua identidade, ele vai se ligar agora em quem?
No macrófago que está circulando por lá na célula apresentadora de antígeno, ou vai se ligar na própria célula do timo? CD8 se liga em MHC de classe 1, e MHC de classe 1 está presente em todas as nossas células corpóreas, nucleadas, inclusive nas células do timo. Então, o CD8 vai lá. Então, vamos lá. A minha célula do timo tem MHC de classe 1? Sim ou não? Sim, ela é nucleada, ela apresenta. O peptídeo que ela está apresentando aqui é próprio ou não próprio? Próprio. Este CD8 que acabou de ganhar a sua identidade vai se ligar aqui, porque ele é complementar ao MHC de classe 1, ele vai se ligar aqui e ele deve reconhecer isso como próprio ou não próprio? Próprio. Se ele se liga, reconhece como próprio, o que ele vai fazer? Ele vai degranular? Ele vai se soltar. Pronto. Então, os que não se ligam com muita afinidade ganham a identidade de reconhecer o que é próprio. Eu pergunto, este mesmo receptor que está apresentando o peptídeo próprio, que está lá no timo, vai estar presente em qualquer outra região do meu corpo apresentando o peptídeo próprio? Vai. Então, o linfócito que sair de lá e aprendeu a reconhecer lá no timo o que é próprio, não próprio, vai reconhecer em qualquer lugar, porque esta é a nossa identidade corporal que está presente em qualquer lugar que este linfócito vai percorrer. Tá certo? O linfócito TCD8 ganhou a sua identidade, agora ele se ligou lá nas células do timo com muita afinidade, ó. Se ligou no MHC do timo, que está apresentando peptídeo próprio, se ligou com muita afinidade. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser convidado, ser estimulado a sofrer apoptose e morrer. Então, só sai para o sangue periférico quem aprendeu. Quem não aprendeu vai ser convidado a morrer. Vai receber um estímulo e vai sofrer apoptose. Tá? Então, aqui essa figura, ó, isso aqui é o corte, está preto e branco, mas vai dar para a gente entender. Aqui é o timo, o corte, aqui ó, é as regiões do timo onde vai ter a interação entre o linfócito e vai ter a interação com a célula do timo, tá? Então, aqui, ó, a periferia vocês considerem como o sangue periférico, como nossos líquidos corpóreos, tá certo? Então, ele vai chegar, o linfócito vai chegar lá no timo. Ele tem algum receptor quando ele chega no timo? Não. Ele vai ser estimulado, ó, então ele chega lá, ele vai ser estimulado a ganhar receptores. Qual é o primeiro receptor que ele ganha? O TCR, ó, que é aquele que se liga na molécula de MHC de qualquer tecido que nós temos. Ele vai receber um segundo estímulo e acontece de muitas vezes ele apresentar mais de um receptor, ó, CD4 e CD8. Só que quando eu tenho os dois receptores, eu tenho funcionalidade definida? Não. Então, em um determinado momento, ele vai perder um desses receptores e vai ficar só com o que é a identidade dele. Então, se ele ficar com o TCR e o CD4, ele é um linfócito auxiliar. Se ele ficar com TCR e com CD8, ele é um linfócito citotóxico. Então, aqui é que ele vai ganhar esta identidade. Quando ele se ligar, ó, se ele se ligar e se desligar rapidamente, ele aprendeu a reconhecer aquilo como próprio. Se ele se liga com muita afinidade, significa que ele está reconhecendo aquilo como estranho. Ele poderia degranular ou montar uma resposta imunológica. E isso não é interessante. E aí o que acontece? Ele é estimulado a sofrer apoptose. Tá? Então, aqui o que aconteceu? Ó? Uma célula que não tem identidade definida. Por quê? Porque ela tem CD4, CD8, ou entrou em contato, mesmo que tenha só o CD4, ou só o CD8, entrou em contato e não reconheceu o que é próprio, ela é convidada a sofrer apoptose. Tá? Entrou em contato com olha, isso aqui está acontecendo no córtex, na parte inicial. Né, que é onde ele vai ganhar esse estímulo e receber os receptores. Depois ele vai para a medula do timo. Lá na medula ele vai entrar em contato, estão vendo? Tanto o CD4 quanto o CD8 vai entrar em contato. Ó. O CD4 vai entrar em contato com que célula lá no timo?
Com o macrófago. Lembra que ele só se liga em célula apresentadora de antígeno. Está aqui, ó. Macrófago ou célula dendrítica. O CD8 vai se ligar em quem? Na célula do timo. E ao se ligar, se ele conseguir reconhecer esses peptídeos como próprios, eles estão prontos, né? E eles vão para onde? Para a periferia, que é o que a gente está vendo aqui. Cumprir a sua função, já ganharam a sua identidade. Então, vamos acompanhar? Eles chegaram no córtex do timo, receberam o estímulo a produzir receptores. Já tem receptores, eles vão entrar em contato com as células que estão lá no timo. Se eles se reconhecerem aquilo como próprio, eles estão prontos a reconhecer em qualquer parte do meu corpo o que é próprio. E por isso eles vão para a periferia, saem do timo e vão para os meus líquidos corpóreos. Tá? Aqui, nesta outra situação, chegou no córtex, ganhou os receptores, se ligou, só que se ligou com muita afinidade, reconhecendo aquilo possivelmente como estranho. Eles são convidados lá na medula a sofrer apoptose, né? Sofre apoptose, vão para a periferia, para o sangue periférico? Não, lá mesmo eles morrem. A outra situação, já no córtex, ele já se liga com muita afinidade, e aí ele sofre apoptose já no córtex, nem vai para a medula e nem vai para a periferia. Então, aqui junciona o que nós falamos lá. O timo é um órgão linfóide principal que matura os linfócitos a reconhecer o que é próprio e não próprio. Então, eu preciso reconhecer o que não é próprio? Não, se eu já aprender a reconhecer o que é próprio, toda vez que eu entrar em contato com algo que é estranho, eu vou atacar. Inclusive, o que ela perguntou, as minhas próprias células sofreram alguma modificação. Ele reconhece aquilo como não próprio e vai atacar da mesma forma, montando uma resposta imunológica ou agindo citotoxicamente, destruindo aquela célula. Essa foi uma figura que eu fiz só para a gente ter um entendimento um pouco mais didático do que está acontecendo. Então, vamos lá acompanhar a vida deste linfócito. Onde é que ele é formado? Lá na medula óssea, né? E eu estou acrescentando mais uma informação para vocês. Lá no fígado do feto também é formado essas células, tá? Então, essa linhagem linfóide, porque vai dar origem a linfócitos, vamos ficar com a medula, que foi o que nós falamos. Eles são sintetizados na medula e saem imaturo e passam para onde? Para a corrente sanguínea. Olha como eles são imaturos, está vendo? Ele tem algum receptor. Olha a morfologia do linfócito que nós falamos lá. Célula pequena, núcleo tomando conta de quase todo o citoplasma. Tá? Tem algum receptor de superfície? Não, nenhum. Não tem o TCR, não tem o CD4, não tem o CD8. Toda vez que vocês ouvirem em artigo ou livro TCR negativo, significa que ele não está presente na superfície da célula. E toda vez que vocês colocarem TCR positivo, significa que ele está presente. Então, quando ele sai da medula óssea, ele tem algum receptor? Não. Para onde é que ele vai migrar? Para o timo, né? Chega no córtex, olha, quando ele chega lá no córtex, ele tem algum receptor? Não, mas este microambiente cortical vai estimular ele a produzir receptores. Olha como ele está cheio de receptores agora. Então, aqui no córtex, olha esse daqui, ó. Ele ganha o TCR positivo, ele ganha o CD4, ele ganha o CD8. Aqui mesmo, ele vai ganhar um estímulo. Ele não pode ficar com esses dois receptores, CD4 ou CD8, porque senão ele seria como bipolar, né? Uma hora ele teria uma função, outra hora outra. Isso não é possível, né? Mas não esqueça que ele ainda está maturando, ele ainda está no córtex do timo. Então, muitas das vezes, como eu mostrei na figura anterior, ele pode apresentar mais de um receptor. Só que ele vai receber um outro estímulo para ele perder um desses receptores, tá? Então, se ele perder o CD8, ele vai ficar com o TCR e o CD4. Então, esse aqui seria o quê? Um linfócito auxiliar, que é o linfócito TCD4 que a gente chama, tá? Ele recebeu o estímulo, perdeu o CD4, ele ficou com o TCR e o CD8. Este linfócito seria quem? O linfócito citotóxico chamado linfócito TCD8.
E vejam que ele já está na medula do timo. E é lá na medula do timo que agora o linfócito que ganhou a sua identidade vai sofrer aprendizagem para reconhecer o que é próprio e não próprio. O TCD4 vai entrar em contato com quem? Com as células fagocíticas que estiverem aqui no timo, que vão apresentar peptídeos próprios para ele. E aí ele vai se ligar, reconhecer aquilo como próprio, e se ele reconhecer como próprio, ele está apto a ir para a periferia cumprir a sua função, seu ambiente de trabalho. Tá? O CD8, aqui na medula, vai entrar em contato com as células do timo, em contato com o MHC de classe 1, que estão apresentando peptídeos próprios. E se ele aprendeu a reconhecer aquilo como próprio, ele vai sofrer o que a gente chama de seleção positiva, ou seja, vai ganhar a sua funcionalidade, consegue reconhecer e vai para a periferia cumprir a sua função. Então, é dessa forma que vai acontecer a seleção tímica, tá? O linfócito chega imaturo, ganha receptores, entra em contato com as células do timo, ganhando a sua funcionalidade de reconhecer o que é próprio. Se ele tem muita afinidade pelo próprio, ele poderia atacar o próprio, e aí ele é estimulado a sofrer apoptose e morrer. E essa população nem sai do timo porque não aprendeu a reconhecer o que é próprio. Gente, para chegar a isso que a gente está falando aqui, é uma engenhosidade. Muitas pessoas aí dedicaram a sua vida para descobrir como isto funciona, porque a gente está falando de um mundo abstrato, de um mundo que a gente não consegue definir. Mas isso aqui a gente usa para aplicabilidade no nosso dia a dia. Tá? Eu consigo ter aplicabilidade disso no meu dia a dia, provando que realmente isso aqui não é teoria, isso é verdadeiro. Eu consegui inferir, mesmo que invisível, mesmo que microscópio, que isto é verdade porque eu consigo mostrar uma aplicabilidade no meu dia a dia. Tá? Então, hoje a gente fala isso abertamente, né, que o linfócito sai imaturo da medula, cai na corrente sanguínea, migra para o timo, lá ele sofre maturação e depois vai para a periferia cumprir a sua função. Mas lembra que tem um caminho de conhecimento, um tijolo colocado de cada vez para que esse conhecimento fosse construído. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje em relação ao MHC. Terminei falando como o linfócito sofre maturação, porque era algo que eu estava devendo para vocês, e é algo que está intimamente relacionado com a molécula de MHC, visto que é os linfócitos TCD4 e TCD8 que se ligam nesses receptores para reconhecer o que é próprio e não próprio, cumprindo a sua função de montar resposta ou de degranular, de destruir aquela célula que está apresentando um peptídeo próprio ou não próprio. Tá? Então, viram como é que ele sofre aprendizagem lá no timo. Ok? Então, por hoje é isso. Eu vou encerrar aqui, fazer uma chamada por um controle aqui meu, tá?